Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 9. Faz tempo que eu não subo aqui. Estou feliz de estar aqui. Mas às vezes não é porque a gente não sobe que a gente não está trabalhando, gente. Porque eu estava com as crianças. Lucas 9, 10. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Até aí. Vamos aplaudir a Deus? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela possa, Senhor, transformar nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco através dela, ó Pai amado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor possa me usar poderosamente, ó Pai amado. Que o Espírito Santo, ó Pai amado, fale sobre os nossos corações. Que possamos sair daqui diferentes e não iguais, ó Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Quero falar com vocês aqui, não vou falar muito da multiplicação de pães, porque já falamos muito, né? Quero falar sobre cansaço. Aí você, nossa, mas o que tem a ver essa palavra com cansaço? Vocês vão ver. Antes daqui da primeira multiplicação dos pães, se você olhar aí o 9, pode olhar aí na sua Bíblia que ainda está aberta, eu creio. Jesus enviou os 12, foi a primeira vez que Jesus envia os 12. E o que foi esse envio dos 12? Jesus pegou os 12 discípulos e falou, vão pregar o evangelho de 2 em 2. Vão curar o povo, vão expulsar demônios. E eles foram. E eles ficaram nessa jornada por um tempo. E aí quando eles voltaram, a palavra de Deus está falando aqui, que a gente acabou de ler, eles voltaram contando para Jesus como que foi essa jornada. E quando a gente viaja, a gente volta como? Cansado, não é verdade? Mesmo que você pode ir para descansar, gente, mas você não descansa. Você come muito e você não quer dormir. Você quer o quê? Curtir, porque você pagou caro, né? Mas ali eles foram descansar ou curtir? Não, eles foram o quê? Pregar o evangelho. Então imagine se quando você viaja para descansar, você volta cansado. Imagine quem vai para pregar o evangelho. Volta exausto. E eles voltaram como? Exausto. E eles estavam empolgados. Jesus, nossa, eu curei 20. O outro falou, eu expulsei uma legião de demônios, fazia fila. E eles estavam contando tudo aquilo para Jesus. E aí Jesus, no meio daquela situação, a gente acabou de ler, que Jesus tomou os 12 e falou, vamos para Betsaida. E eles foram de carro? Nem tinha carro. Foram como? Andando. E eles foram cansando ainda mais. Então para 12 que já estavam cansados, eles cansaram mais. Imagina eles andando, contando. E eu imagino eles pensando assim, será que ele não tem compaixão de nós? A gente está cansado. Custava a gente parar mais perto. Será que ele tinha que levar a gente para o meio do deserto? Só que para eles era motivo de cansaço. Para Jesus era intimidade com os 12. E aí pensando só nesse ponto desse versículo, eu queria compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo. Ano passado eu fiquei grávida. Eu já tive, né, a minha bebê. E eu tive uma gravidez de alto risco. Ninguém ficou sabendo. Só eu, meu esposo, e o pastor ficou sabendo, porque no dia que eu descobri, ele me perguntou. E aí eu estava muito abalada, e aí eu contei, mas eu pedi para ele não contar para ninguém. Aí você fala, nem sua família? Não. Nem minha mãe, nem meus pais, nem meus irmãos, nem meus melhores amigos, ninguém. Porque 2 anos antes, eu tinha perdido minha primeira gestação. E quando eu perdi a minha primeira, eu gostei do sofrimento. Eu gostei. Aí você fala, você gostou de ter perdido? Não, eu gostei de estar naquele momento de dor. Porque as pessoas vinham até mim
perguntar como que eu estava, e chorava, isso e aquilo. E eu era acolhida. E eu adorei ser acolhida. E eu queria ficar naquele lugar. E aí teve um dia, na segunda semana de dor, porque eu sofri muito quando eu perdi a minha primeira gestação. Aí teve um dia que uma amiga veio trazer um doce. Eu acho que eu já contei para os jovens, se eu não me engano isso. E quando ela chegou no portão, eu peguei o doce e eu voltei rindo, feliz. E foi, eu escutei a voz de Deus poucas vezes, infelizmente. Mas aquela hora eu escutei nitidamente Deus falando comigo. E Ele falou, é bom estar nesse lugar, né? Na hora deu um start. E eu abri o olho assim, e aí eu falei, eu estou gostando da dor. Eu gostei de estar nesse lugar. E aí eu já saí dali, eu orei e falei, não posso ficar aqui. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico da Eduarda, a primeira ultrassom que eu levei, a médica falou, Jenny, a partir de hoje você vai passar de alto risco, porque você está com rubéola. E ela não me contou o que era. E aí eu falei, tá bom. E aí quando eu fui para o médico de alto risco, e aí ele pegou e me contou o que era aquela doença. Aí ele falou, então mãe, rubéola, infelizmente você pegou na pior fase, no começo. A sua filha, ela pode ter microcefalia, cegueira, surdez, ela vai ter problemas cerebrais, e falou, era uma lista de 30 problemas. Na hora, aquilo foi um choque para mim. E aí eu falei, e agora? Aí o Denão estava comigo, porque na Duda, infelizmente, ele não conseguiu acompanhar todos os exames comigo. E aí quando eu cheguei em casa, eu contei, e aí a gente ficou bem abalado, eu chorei, isso e aquilo. Só que aí eu falei para ele, não vamos contar para ninguém, vamos entregar na mão de Deus. Porque se contar, eu vou ficar de cama uns 9 meses. Porque como é alto risco, ninguém vai deixar eu fazer mais nada, e aí as pessoas vão me blindar, e eu vou adorar. Porque eu sei que eu gosto desse lugar. E aí a gente não contou para ninguém, e foi uma loucura os 9 meses. Porque eu trabalhei muito, ninguém sabia, e quando alguém tentava me blindar, eu não queria, porque eu queria preencher minha cabeça. Porque eu não queria ficar pensando em vários problemas que a Eduarda podia ter. E aí cada exame era uma glória. Porque, pronto, não vai ter microcefalia, pronto, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E o último era quando ela ia nascer. Porque a cegueira e a surdez, a gente só consegue saber quando nasce. E então, quando foi a hora do parto, eu e o D estava muito apreensivo, porque ali a gente ia saber se o milagre tinha sido completo. Lógico que a gente se preparou os 9 meses, não para o pior, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Por que não conosco? A gente orava e falava... eu orei 2 vezes nesse sentido para Deus e falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, que ela venha com saúde, mas do jeito que ela vir, vai ser para a honra e glória do seu nome. E depois eu não orava mais, porque eu também ficava pensando, mas por que não? Tem tantas mães, que têm filhos abençoados dessa forma, lógico que ia ser difícil, porque a gente sabe que é difícil. E aí quando a Eduarda nasceu, eu lembro muito bem no parto, o Dê encostou a cabeça, foi cesárea, aí o Dê encostou a cabeça na minha, e a gente ficou o tempo inteiro do parto louvando, glorificando o nome de Deus. E os médicos, as enfermeiras, ficavam falando assuntos aleatórios. E quanto mais perto ia a Eduarda nascer, a gente aumentava a nossa voz. E eu estava me achando, a Adriele aqui, louvando, sabe? Eu estava me achando uma cantora naquela sala. E eu achei que eu até dei uns agudos. Aí eu falei, ai, como eu canto bem. E a Duda nasceu. E na hora que ela nasceu, eu nem lembrei de ver se ela enxergava, se ela estava escutando. Eu só queria glorificar o nome do Senhor. E para a honra e glória do nosso Deus, a Eduarda veio 100% perfeita. Não tem problema nenhum. Lógico que a gente tem que acompanhar até os 3 anos, porque tem toda a parte cerebral, tudo, mas a vontade dele foi feita, glória a Deus. E nesse sentido, aí você fala, mas o que tem a ver isso? Eu estava no deserto nesses 9 meses. E eu estava cansada, mas Deus queria intimidade comigo. E aqui é a mesma coisa dos discípulos.
Deus estava querendo intimidade com eles. E aí, se você ler o próximo versículo, a multidão seguiu eles. A multidão viu que Jesus tomou os 12 e a multidão olhou e falou: eu vou seguir eles. E olha um detalhe impressionante desse versículo aqui, gente. Cadê? O 11, né? Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Quem que seguiu? A multidão seguiu quem? O seguiram. Tinha quantas pessoas com Jesus? 13, né? Ele mais 12. Mas aqui Lucas, ele é bem claro que a multidão seguiu quem? Jesus. Lucas falou que os seguiram. Lucas falou isso? Lucas falou como? O seguiu. Lucas falou o. Ou seja, a multidão não estava confusa. A multidão não estava seguindo os 12. A multidão estava seguindo quem? Jesus. A multidão estava seguindo Jesus. E esse ponto aqui serve para nós. Muitas vezes nós viemos para a igreja atrás de quem? De Jesus? Eu só vou quando fulano pregar. A multidão estava enganada seguindo os 12? Não. A multidão estava seguindo quem? Jesus. E por que muitas vezes nós viemos aqui na casa de Deus e nós falamos: eu só vou para a igreja se ciclano pregar. Eu só vou para a igreja quando o grupo de louvor for formado por Beltrano, Ciclano. Por que nós comportamos dessa forma? Porque nós não viemos cultuar a Deus. E a multidão está nos ensinando que quando nós queremos cultuar a Deus, nós seguimos Jesus. E nós precisamos ficar atentos a esse versículo aqui. Muitas vezes nós viemos na casa de Deus receber culto. Quê? Sim, nós sentamos aqui porque nós queremos que as pessoas cultuem nós. Porque o louvor tem que ser bom, a palavra tem que ser boa, mas você não consegue levantar a sua mão para dar um glória a Deus. Você não consegue levantar a sua voz para louvar ao Senhor. Porque quando nós entramos naquela porta, nós estamos falando: ei, Jesus, eu vim cultuar você. Porque a multidão estava seguindo quem? Jesus. A multidão não estava seguindo os 12. A multidão estava seguindo Jesus. E por que nós entramos pelaquela porta e nós queremos que Jesus cultue a gente? Será que inverteu os papéis? Por que nós não conseguimos glorificar o nome de Deus? Por que nós não conseguimos levantar as mãos e dar o nosso melhor? Por que nós não pulamos mais na presença? Por que nós fazemos esse culto dessa forma? Que soldados somos nós? Que igreja é essa do Senhor? A multidão estava seguindo Jesus. Então, quando nós entrarmos pelaquela porta, você tem que falar: tudo ficou aqui, porque agora eu entro aqui e eu quero cultuar a Jesus. Eu quero entrar por aquela porta, eu quero ajoelhar, porque Ele é digno. Porque eu vim para cultuar Jesus. Quantas vezes, faz quanto tempo que você não entra ali e já ajoelha? Você vai falar com a Maria, você vai falar com o João, você vai falar com o Beltrano, você vai falar com todo mundo. Mas você não sauda ao rei, porque ele já está aqui. Você não se prostra a ele, e ele já está aqui. A multidão não estava enganada. Será que a nossa multidão está enganada? Nós estamos cultuando a Deus? Nós estamos seguindo Jesus? Ou nós estamos entrando pelaquela porta e sentando e vendo: opa, hoje é Ciclano que está no vocal, o louvor vai ser ótimo. E aí quem está cantando tem que levantar a mão. Quem está cantando nem tinha que pedir nada, porque a igreja tinha que estar alvoroçada, porque ela entrou naquela porta para dar o melhor culto. Só que nós não entramos desse jeito aqui. E a multidão nos ensina isso. E estava acontecendo um culto ali, porque você acabou de ler. Pessoas estavam sendo curadas. Jesus estava acolhendo
as pessoas. E onde que estava acontecendo aquilo? No deserto. E olha o poder de Jesus. Ele conseguia acolher as pessoas. Ai, que Jesus maravilhoso. Quando você entra por essa porta, vem falar que você não é acolhido. Talvez ninguém olhe para você. Mas Jesus, Ele tem o prazer de sentar do seu lado. E Ele colhe todas as suas lágrimas. E você sente Ele passando nos corredores dessa igreja. Eu duvido que você não sente isso. Eu duvido que quando você entra ali, você não sente a leveza desse lugar. Ninguém pode olhar para você. Ninguém pode dizer uma boa noite para você. Mas Jesus sentou do seu lado. Assim que você chegou. E a palavra de Deus está falando isso. Que Jesus acolheu as pessoas. Que Jesus estava curando as pessoas. Que Jesus estava expulsando demônios. Mas e os discípulos? Eles estavam como? Cansados. E eles tiveram um momento com Cristo? Não. Porque Jesus estava com a multidão. E aí, se a gente ler o 12, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Olha só os discípulos falando para Jesus: ó, Jesus, é deserto aqui. E Jesus olhando para eles, e eles enfatizando: é deserto. A gente já está o dia todo. Não tem comida, não tem abrigo, o povo está com fome. É deserto. E Jesus olhando, palavras minhas: tá bom, eu sei, foi eu que trouxe vocês para cá. Jesus não perguntou para eles: vocês querem ir para Betsaida? Jesus tomou eles e levou. Quando nós escolhemos andar com Cristo, não é o seu caminho, é o caminho de Jesus que tem que ser obedecido. Jesus tomou o discípulo: vamos. E aí é engraçado que eu imagino um falando com o outro: estou cansado. A gente andou, e esse homem está curando o povo. Esse homem está expulsando demônios, está acolhendo eles. Mas e nós? E nós? Será que Ele não vai olhar para nós? Cadê o nosso Jesus? Eu quero Ele para nós, não para a multidão. E Jesus ali, e eu imagino eles nisso falando, e não parava de falar. E nós? E aí, quando eles falaram isso para Jesus é muito engraçado. Começa a ler a Bíblia vendo Jesus engraçado, porque Ele é. Olha o que Ele fala: e Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês de comer. Imagine os discípulos: não vou falar isso que eu não posso. Jesus, nós como que nós vamos dar de comer? É deserto. Vocês entenderam, né? É deserto, não tem nada aqui, não dá para dar de comer. E Jesus, engraçado como é: deem vocês. Quantas vezes nós estamos cansados, exaustos de trabalhar na obra, porque a obra cansa. E nós queremos só o quê? O colo de Deus, descansar em Deus. E Jesus olha para nós e fala: deem vocês de comer. E dá vontade de falar para ele: será que você não está entendendo que eu que quero comer? Eu não quero dar de comer para ninguém, porque eu quero comer. E aí no próximo, no 14, vamos ver também aqui o 14. Cadê o 14? Não, continua no 13. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Nem se eles quisessem comprar, gente.
5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Tem muitas pessoas, né, os estudiosos que falam que tinham umas 12.000 pessoas. Não dava. E aí eu imagino eles olhando para Cristo e falando: Senhor, manda eles embora, porque se a gente partir certinho, dá para nós 13 aqui. Manda. 5 pães aqui, se a gente partir em 3 cada um, pega os peixinhos, parte em 4. Um ou outro não vai comer o peixe, mas está tudo certo. E aí Jesus fala: não. Como não? Daí vocês, quase que ele falou: se vira, homens de pouca fé. Mas aí Jesus falou: olhem, está vendo esses 12.000 pessoas? E eles estavam como? Cansados. Não esqueça, gente, quando eu perguntar alguma coisa, é só para repetir: cansados. Ok? Pronto. E eles estavam como? Cansados. Isso. Aprenderam. Eu vou perguntar mais umas 10 vezes. Então vocês falem: cansados. Está vendo esses 12? Agora vocês dividem eles em grupo de 50. Quantas pessoas lá tinham? Ganhei vocês, né? 12.000. Eu falei que você ia perguntar um negócio. Quantas pessoas que tinha? Quase umas 12.000, né? Imagine você dividir 12 em grupos de 50. Para 12 discípulos que estavam como? Cansados. Tá bom, Jesus. Aí pegou 50, senta 50 aqui, senta 50 ali, mais 50 ali, mas no meio dos 50 sempre tem aquele: mas eu não vou me separar do Pedrinho. Imagine os discípulos amáveis: não, meu amor, é de 50 em 50, não é 51. Ah, mas eu não gosto da Maria, eu não vou ficar no grupo dela não. Ô flor do jardim, não importa, obedece, é de 50 em 50. E eles foram dividindo de 50 em 50, só que eles estavam cansados, mas eles estavam obedecendo a Deus. Quantas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, cansados, exaustos, e nós queremos só o colo de Cristo. Mas ele fala para nós: divide o povo de 50 em 50. E nós olhamos para ele, e com lágrima nos olhos pensando: eu estou com fome de Cristo. Eu só queria comer. Mas você quer que eu divida o povo, 12.000 pessoas, de 50 em 50. Mas eles obedeceram. E foram dividindo de 50 em 50, mas no meio dessa multidão, assoprava: ei, deixa aqui com 52. Ei, pode deixar 49, Jesus nem está vendo. Jesus não vai vir contar. Quantas vezes vocês são influenciados por essas vozes? Que Jesus pede uma ordem e nós somos influenciados e somos enganados porque não queremos obedecer a Jesus, para não magoar a multidão. Porque é mais importante não magoar a multidão. É mais importante reunir todos vocês e falar só coisas bonitas. Porque hoje a verdade magoa, a verdade dói. Ai, vão ficar muito ofendidos. Só que a verdade de Cristo, ela é revelada todo dia. E ela não fica massageando o nosso ego. Só que nós queremos agradar a multidão. Nós queremos o tempo todo fingir que Jesus não está vendo, Deus não está vendo. Tudo bem, deixa 51. Só que Jesus deu a ordem, é de 50 em 50. Não é 49, não é 52. Não importa que Maria não fale com João. Não importa que a Marta está brigada com a Bia. Não importa. É só para obedecer a minha voz, é 50 e 50. Mas nós estamos mais preocupados em agradar a multidão. Nós estamos mais preocupados em vir aqui e só falar coisas bonitas, coisas que agradem os nossos ouvidos. Porque a verdade do Evangelho dói.
Só que se você ler a palavra de Deus, Ele está nos constrangendo todo o tempo. Todo o tempo Ele nos constrange com a verdade dEle. Todo o tempo Ele está falando, ei, é para me obedecer, é só isso que eu peço, obediência. E não importa se você está cansado, porque os 12 estavam cansados, mas eles estavam ali obedecendo. Quem que eles estavam obedecendo? Cristo. Mas a multidão queria o quê? Atrapalhar. Só que eles estavam cansados. Eles deixaram a família deles, eles deixaram tudo para trás, para fazer o quê? Obedecer Cristo. Só que aí você vem aqui para a igreja, e porque você faz muito, as pessoas falam o quê? Ah, esse daí é um bitolado, esse daí está se amostrando. Não, esse daí está obedecendo à vontade de Deus. Ah, esse daí não sai da igreja. Os 12, quando Jesus chamou, o que eles fizeram? Largaram o quê? Tudo. Eles largaram o quê? Tudo. Só que nós, quando nós olhamos para alguém que está com essa disposição de largar tudo, nós falamos o quê? Só quer se amostrar. Não, ele não quer se amostrar. Ele está obedecendo à vontade de Deus. Ele está só ouvindo a vontade de Deus. Porque quando você tem um encontro com Ele, você larga tudo. E uma nova vida é feita. Você deixa tudo para trás e você segue Jesus. E mesmo sabendo que vai ser difícil, não vai ser fácil a vida com Cristo. Não foi fácil a vida dos 12. Em nenhum momento da Escritura você vai ver que a vida dele foi fácil. Ah, por que você está me falando isso? Porque teve um tempo, esses dias eu tive uma reunião. E nessa reunião, quando eu saí, sempre depois das reuniões eu saio e eu oro a Deus, porque eu sempre quero largar tudo. Aí eu disse, nossa, sério? Sim, porque eu estou cansada. E aí eu orei e falei para o Senhor, quero largar. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero largar. Eu estou cansada. Eu quero largar, eu só quero ir para a sua casa porque eu quero ser multidão. Eu não quero mais ser discípula. Porque discípula trabalha muito. E eu orei para Deus falando, eu quero largar. Eu estou cansada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, que saudade quando você trabalhava. E eu ia falar, tá tudo bem. Eu estou cansada, Deus. E aí Deus me presenteou com essa palavra. Será, Jenny, que você quer ser multidão? Eu olhei para Deus e falei, eu estou cansada. Eu não quero mais fazer nada nessa igreja. Porque você está brava com a igreja? Não, porque eu estou cansada. Porque eu não sei administrar meu tempo. Eu não quero ninguém me cobrando. Porque eu estou cansada. E Jesus me falou, você acha que eu te chamei para quê? Para descansar? Você acha que eu te chamei para quê? Só para ouvir a palavra, a minha palavra, e acabou? Você tinha que estar feliz, porque eu te chamei para ser discípula. Mas mesmo assim eu falei, eu estou cansada. Eu quero parar. Será que você não era discípulo e agora é multidão? Porque você se cansou. Os discípulos estavam cansados. Do quê? O evangelho cansa. O evangelho cansa. Cansa pregar, cansa estar aqui sempre. Cansa. Mas vale a pena. Vale a pena cada segundo que você gasta cumprindo sua escala. Vale a pena cada segundo que você gasta, às vezes deixando a sua família na tua casa, porque você precisa estar aqui cumprindo um compromisso. Vale a pena todas as vezes que você vem para essa igreja, limpar a igreja, lavar aquela cozinha, lavar aqueles banheiros, cuidar do ministério infantil, abrir a porta dessa igreja, ficar olhando os carros.
Vale a pena todas as vezes que você vem arrumar toda essa fiação. Vale a pena quando você gasta o tempo aqui filmando os cultos. Vale a pena, mesmo você estando cansado, mas vale a pena. Jesus não te chamou para descansar. Eu estou falando fisicamente, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso descanso. Nós descansamos sim nele, mas Ele chamou você para trabalhar. Ele chamou você para ter alegria. Não deixe seu ministério. Estou falando de verdade. Ai, Senhor, manda outro, porque eu quero descansar. Tem certeza que você quer fazer parte da multidão? Você quer estar lá assim, sentado e olhando os 12? Ai, que bonitinhos. Estão servindo tão bem, Jesus. Ai, como eu queria estar no lugar deles. Olha, eles abraçam Cristo. Tem tanta gente, eu não consigo abraçar Jesus. Mas eles conseguem, porque eles estão próximos. Será mesmo que você quer estar na multidão e não quer ser os 12? Eles estavam como? Mas obedecendo. E aí você acha que acabou. E aí você acha que parou aí. Olha como Jesus é engraçado. E aí Jesus falou, pronto, mestre. Já dividimos em 50 o povo. Está todo mundo, mais de 12 mil pessoas, todo mundo certinho. E aí um ponto importante aqui, que eu quase passei, mas é muito importante isso. Antes de ter o milagre, precisa ter organização. Escuta bem, antes de haver o milagre, ainda não tinha o milagre da multiplicação. Ainda não tinha acontecido o milagre aqui. E Jesus pediu o quê? Para ter a organização. Jesus não trabalha através da confusão, nem da desordem, nem da desorganização. Jesus não trabalha dessa forma. Jesus pediu, organiza o povo. Quando o povo estava todo organizado, aí houve a multiplicação. Aí houve o milagre. Será que a sua vida até hoje não teve o milagre porque ela está uma desordem? Será que você não está vivendo no caos? E eu não estou falando só de casa, gente. Eu não estou falando que a casa está bagunçada, não estou falando disso. Eu estou falando da vida em geral. Será que sua vida financeira não está bagunçada? Será que os seus relacionamentos não estão bagunçados? A sua vida com seus filhos não estão bagunçados? O seu trabalho não está uma desordem? Será que não está na hora de você organizar a sua vida? E aí quando tiver tudo organizado, Jesus vai lá e opera o milagre? Será que a gente não quer o milagre, mas a gente não quer organizar? Porque demora para organizar. É difícil organizar, dá trabalho organizar, porque nós estamos como? Cansados. E aí a gente não quer organizar. A gente não quer organizar o nosso relacionamento. A gente não quer parar para sentar e organizar. E aí, dá no que dá. Porque você não quer. Porque dá trabalho. Você não quer nem organizar a sua casa. E aí outras pessoas precisam ir lá organizar a sua casa. Só que essas pessoas que vão lá organizar a sua casa são as mesmas que saem falando. Você não quer perder esse tempo. E aí você serve aqui na casa de Deus e não vê nada acontecendo porque você não consegue organizar a sua vida. Antes de ter um milagre, precisa ter organização. Lembra disso. Quer milagre? Organiza. Quer milagre? Organiza. Não adianta chorar. Ai, na minha vida dá tudo errado. Olha para a sua vida. Vê se está tudo organizado. Vê se o básico está organizado. Dá trabalho organizar. Sabe aquela gaveta? Todo mundo tem uma gaveta que você não quer que abre. Que a gaveta tem documento de 1910. Porque dá trabalho organizar. Aí você olha assim, ai, tomara que a visita nem encoste ali. Dá trabalho, gente. Mas para ter milagre, precisa ter organização.
que você possa sair daqui essa noite disposto a organizar a sua vida. Porque vai ter milagre, mas nós precisamos organizar. Aí no capítulo 16, estou quase acabando, que já deu minha hora. Cadê 16 aqui? Vamos ver. Tomando os cinco pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem o povo. Além de organizar o povo, quem que ia servir? Os discípulos. Quantas pessoas que eles tinham que servir? 12.000 pessoas. E eles estavam como? Cansados. Nosso Edson foi assim, ó, cansados. Teve que separar o povo e agora tem que servir o povo. E nós estamos como? Cansados, porque o trabalho cansa. Mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Sabe como eu sei que eles obedeceram? Porque olha o que está escrito. Serviram ao povo, todos comeram e ficaram satisfeitos. Se eles estavam satisfeitos, é porque eles foram servidos com generosidade. Não foi servido só um pão. Não foi servido de qualquer jeito. Mesmo cansados, exaustos, eles serviram com gratidão, com fartura. Jesus te chama para isso. Jesus te chamou para servir essa casa, mesmo cansado, mas dando o melhor para a multidão. Porque muitas vezes nós viemos aqui, entramos por aquela porta, chateados, cansados, precisando de oração. E quem que ora? E quem que o Senhor incomoda para orar por outra pessoa? Nós. E nós olhamos para o Senhor e falamos, eu queria tanto que a palavra falasse comigo hoje. Mas Jesus te chamou para ser discípulo. Jesus te chamou para, mesmo cansado, vai lá, meu filho. Vai mais um pouquinho. Trabalha. Vale a pena. Eu não te chamei para descansar. Fique feliz porque você está trabalhando. E a multidão estava satisfeita. A multidão comeu até se saciar. Porque o pão veio de quem? De Jesus. Muitas vezes nós estamos pegando o pão da mão errada. Por isso que você está aí faminto. Porque você está se alimentando com o pão errado. Se está recebendo o pão, não é da mão de Jesus. Até porque, como eu falei no começo, muitas vezes você entra pelaquela porta e você não veio atrás de Jesus. Você veio atrás de quem? Do pregador, de quem que ia louvar, do pregador que foi chamado. Mas Jesus não. Por isso que você vive faminto. Porque está se alimentando do pão errado. Mas Jesus acabou de falar que quando você recebe o pão certo, você se sacia. E por último, para a gente terminar, pode ficar de pé, porque aí eu já sei que eu tenho que terminar. E eu não engano, eu termino mesmo. Sobrou quantos? Vocês já leram essa parte? E está escrito assim, ó. Ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os discípulos recolheram 12 cestos que sobraram. Sobraram quantos cestos? 12. Exatamente a quantia de discípulos. Cheios. E o que essa palavra quer dizer para nós? Você pode estar cansado. Eu imagino Jesus, palavras minhas, não está no texto. Eu imagino Jesus dividindo o pão, dando os peixes. E cada cesto, ele falava, ó, esse cesto aqui é para a casa de Pedro. Esse cesto aqui
é da casa de João, porque eles largaram tudo para me seguir. Então Jesus está olhando para você exatamente e falando: olha, Mari, esse cesto aqui é seu e ele está cheio. É Jesus com esse segundo cesto aqui falando: está cheio, Zete, é seu. Você está cansada, mas esse cesto é teu. E o terceiro cesto, Jesus: olha, William, está cheio, vale a pena gastar sua vida aqui à tarde. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo, porque eu sou seu pai e foi eu que te tirei do mundo e te coloquei aqui. Então não pare de trabalhar para mim, não pare. Você está cansado, mas eu estou enchendo esse cesto e ele é da tua casa. Eu imagino Jesus pegando o quarto cesto e falando: olha, pastor Hélio, esse cesto é seu e eu que cuidei ontem da tua filha e eu que protegi a tua filha, porque vale a pena você gastar a sua vida no altar dele. Eu imagino o Senhor pegando o cesto e falando: olha, Rubens, está cansado, diácono Rubens, está exausto, mas esse cesto aqui é seu, vale a pena. Eu imagino o sétimo cesto, Deus olhando: olha, pastora Janaína, é seu esse cesto, vale a pena, trabalhe para mim. Você está cansada, mas foi eu que te curei. Foi eu que te curei. Eu imagino ele pegando o oitavo cesto: olha, Edson, vale a pena trabalhar para mim. Você está cansado, mas vale a pena trabalhar para mim. Continue trabalhando. Eu imagino ele pegando o 11º cesto e falando: continue louvando, Adriele. Continue louvando, Lília. Continue louvando, Yasmin. Continue louvando, porque vale a pena. Esse cesto aqui é para a tua casa. Está cheio. Você está cansada, mas vale a pena. Eu imagino ele pegando o 12º cesto e falando: continue, Camila, Alcineide, Auxiliadora, Amélia, Vilma, o ministério diaconal inteiro, o ministério da cozinha inteiro, o ministério infantil inteiro, e falando: vale a pena trabalhar para mim. Está vendo esse cesto aqui? Está cheio e eu estou mandando para a sua casa. Ei, vale a pena trabalhar para o reino, vale a pena ver o Senhor fazendo pela multidão aquilo que você queria que Ele fizesse para você. Porque muitas vezes nós vemos Jesus fazendo para a multidão aquilo que a gente queria que Ele fizesse para nós. Ei, Jesus, eu queria esse pão para mim e eu estou sendo o último a comer. Vale a pena, igreja. Vale a pena, igreja. Tem pão para você, tem peixe para você, mas é na hora certa. É na hora certa, o seu milagre vai chegar. Na hora certa, você vai sentar no colo de Cristo e vai descansar. É na hora certa. O seu cesto está cheio. O seu cesto está cheio. Ei, igreja, Jesus está falando: chega de ser multidão. Eu te chamei para ser discípulo. Eu te chamei para servir, eu te chamei para trabalhar nessa casa, eu te chamei para você pregar, para você louvar, para você limpar essa casa toda. Eu te chamei para a obra, eu não te chamei para descansar. Está na hora de, quando mandar no grupo, vai ter um mutirão de limpeza aqui, você ser o primeiro a estar nessa igreja, porque você quer que o Senhor olhe para você e se alegre. Será que nós temos cestos aqui? Cadê o nosso cesto? Será que você tem um cesto aqui? Será que tem cesto para você aqui? Será que tem cesto? Será que você pode vir buscar o seu cesto? Será que você pode vir buscar o seu cesto? Quem tem cesto aqui? Ó, o cesto está aqui, tem 12. Quem tem cesto aqui, vem buscar o seu cesto.
que tem cesto seu aqui, vem buscar o seu cesto. Ah, mas eu não tenho cesto. Só tem cesto, gente, quem tem fé e crê que tem cesto. Vem buscar o seu cesto, tem cesto para você aqui. Talvez você entrou nessa igreja achando que não tem cesto, que não tem milagre para você, mas Jesus está falando: ei filho, tem cesto para você sim, tem milagre para você sim. Talvez você até ontem não queria trabalhar para o Evangelho, mas você está falando: ei Senhor, eu quero ser discípulo, então vem buscar o seu cesto, vem buscar o seu cesto. O Senhor está chamando só para quem quer cesto.